realmente o batismo é o ponto mais importante da nossa vida cristã, digo eu. Vamos abrir o nosso texto de hoje. Vamos abrir muitos textos, mas vamos começar pelo livro de Romanos, capítulo 6, o seu versículo 3. A pergunta que vem é a seguinte: qual é o significado do batismo? Romanos, capítulo 6, versículo 3 a 4, nos diz o seguinte: ou ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos igualmente batizados na sua morte? Versículo 4. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Então, a palavra de Deus compara o batismo a uma morte. Todos quantos foram batizados, eles morreram com Cristo. Eles sepultaram as vidas com Cristo. E levantarem das águas, eles ressuscitam com Cristo. Então, o batismo é como uma morte. A Bíblia traz a analogia da morte da nossa vida, do nosso eu. Portanto, todos quantos foram batizados também na sua morte e ressuscitaram com ele para uma nova vida, para andarem em novidade de vida. Quantos tipos de batismo são reconhecidos na Bíblia? Efésios capítulo 4, versículo 5 nos diz o seguinte: há um só Deus, há um só batismo e há uma só fé. Quando a Bíblia diz que há um só Deus, há uma só fé e um só batismo, este um só batismo significa que o batismo é apenas um. A pessoa recebe o batismo apenas uma única vez. Aqui está-se a tratar do batismo genuíno, do batismo original. Jesus foi batizado apenas uma vez no Rio Jordão, por João Batista. Na verdade, o mundo hoje contempla muitos tipos de batismo. Existe o batismo por aspersão, existe o batismo por fusão e existe o batismo por imersão. O batismo por aspersão é o batismo de bebês. É o batismo que aspergem água sobre a criança, sobre o bebê, e diz que ele já foi batizado. E existe o batismo por fusão. O batismo por fusão é aquele tipo de batismo que o candidato ou o fiel é despejado um jarro de água sobre a sua cabeça. E disse que ele também já foi batizado. E também existe o batismo por imersão. O batismo por imersão é aquele batismo que todo o seu corpo entra na água, mergulha na água. A Bíblia usa o termo sepultura. Aqueles que foram batizados também foram sepultados. Quando alguém é sepultado, é enterrado todo o seu corpo, desde a planta do pé até a cabeça. Todo o seu corpo vai areia ou é coberto de areia. Então, o batismo é como um sepultamento. Então, a Bíblia reconhece apenas, nos traz o batismo por imersão, pela qual foi o batismo que o nosso Senhor Jesus Cristo foi batizado. Vamos agora ver de que forma Cristo foi batizado por João. Marcos capítulo 1, versículo 9, nos diz o seguinte: naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João Batista foi batizado no Jordão. Logo, ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Então, aqui diz que naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Então Jesus, para receber o batismo,
ele foi ao encontro de João. E João estava no Rio Jordão batizando pessoas. E Jesus também foi também para ser batizado. Logo, ao sair da água, viu os céus rasgarem-se. Jesus, a Bíblia nos diz que Jesus, ele estava imerso nas águas. Ele estava mergulhado nas águas. Ele estava por baixo da água. Porque a Bíblia diz que ao sair da água, só sai aquele que uma vez estava imerso nas águas. Então, podemos afirmar categoricamente de que o batismo de Jesus Cristo não foi por aspersão, não foi por fusão, mas sim foi por imersão. Jesus foi batizado por imersão. E Jesus não foi batizado quando ele foi bebê, quando ele era bebê. Jesus foi batizado quando ele tinha 30 anos de idade. Ele estava maduro, ele tinha consciência das coisas, ele tinha conhecimento e discernimento de tudo. Então, Jesus esperou os 30 anos para ele ser batizado. Com que idade a pessoa deve ser batizada? A Bíblia não nos apresenta a idade certa para ser batizada, mas a Bíblia nos apresenta critérios pelos quais alguém pode ser batizado. Quando alguém já consegue reconhecer, discernir o bem e o mal, o certo e o errado, já consegue fazer escolha, aí sim, essa pessoa pode decidir-se por Cristo para ser batizado. Mas agora, um bebê não pode fazer escolha. Um bebê é incapaz de tomar uma escolha. Um bebê é incapaz de decidir por ela mesma. Ela depende dos seus encarregados, depende dos seus pais. Então, a Bíblia diz que Jesus Cristo, aos 30 anos, foi ao Rio Jordão, onde João batizava, e Jesus também pediu para que João o batizasse. Então, aqui diz que, por que razão Jesus foi batizado, irmãos? Por que razão Jesus foi batizado? Porque o batismo significa arrependimento dos pecados. Agora, só deve ser batizado aquele que é pecador ou sente-se pecador. Agora, Jesus foi pecador? Se Jesus... Então, é porque Jesus Cristo, ele queria nos dar o exemplo. Porque Jesus não foi pecador. Jesus foi o único homem que viveu na face da terra e não pecou, não transgrediu a lei. Jesus foi batizado para nos dar o exemplo, para ser o nosso modelo. Por isso que mesmo João não queria batizar Jesus Cristo. Porque João disse, olá, eu é que preciso ser batizado por ti. E tu vens a mim. Jesus disse, não, importa agora que a justiça seja feita. Batiza-me. E João batizou Jesus Cristo para cumprir a justiça. E Jesus, sendo homem perfeito, sendo homem que cumpriu toda a lei e nunca pecou, foi batizado. Quanto mais nós, homens pecadores, nós mesmos é que precisamos ser batizados para o perdão e para a remissão dos nossos pecados e para andarmos em novidade de vida. Então, de acordo com Pedro, no dia de Pentecostes, de que maneira o povo deveria mostrar arrependimento? Aqui a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 2, versículo 38, nos diz o seguinte: e ouvindo estas coisas, compungiu-se-lhes os seus corações, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? Pedro respondeu-lhes: e cada um de vós seja batizado para o perdão dos vossos pecados. Então, o batismo é precedido pelo arrependimento. Antes que a pessoa seja batizada, ela deve mostrar o fruto do arrependimento. O que é o arrependimento? O arrependimento é você sentir tristeza pelo pecado, é você se sentir triste pelo pecado, triste pela vida que levas, triste pela conduta que levas,
e abandonar aquela vida, e abandonar aquele pecado. No termo original é metanoia. Metanoia é dar uma reviravolta. Se tu estiveres a se dirigir para o norte, volva, vá para o sul. Isto é reviravolta, é uma metanoia, é uma conversão. Então, o batismo, ela pressupõe arrependimento. Não pode existir batismo sem que haja arrependimento. E muitos hoje, emocionadamente, sem o devido arrependimento, sem o devido preparo, eles são batizados superficialmente. E não tarda que eles depois abandonam a fé. Abandonam o caminho de Cristo, abandonam a igreja, abandonam o convívio com os irmãos e voltam para o mundo. E não é isso que Deus quer para nós. Deus quer que nós andemos em novidade de vida. 1 Coríntios 5,17 diz que, e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então Deus é o seu desejo de nós andarmos em novidade de vida. E aqui é porque é essencial que a pessoa seja batizada nas águas. Em Mateus 28,19, Jesus diz que, portanto, idem, pregai o Evangelho a toda a criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. Então, a palavra de Deus nos diz que nós devemos ser batizados na água. A água. Jesus foi batizado nas águas, ele foi sepultado. E nós devemos ser sepultados. Recapitulando o capítulo de Efésios, capítulo 4, versículo 5, quando diz que há um só batismo, uma só fé e um só Deus. Um só batismo significa há um único batismo. Um batismo aceite pela palavra de Deus, que é o batismo por imersão, que é o batismo em que todo o seu corpo mergulha na água, quer seja no mar, quer seja nos rios, quer seja num tanque, desde que todo o seu corpo mergulhe, todo ele nas águas. Este é o batismo recomendado pela Bíblia. E a Bíblia nos diz o seguinte: o que Paulo foi orientado a fazer quando entendeu o plano da salvação? Paulo, quando entendeu o plano da salvação, ele ouviu uma voz. O Espírito Santo lhe disse: por que tu te demoras? Receba o batismo, desça nas águas. E Paulo, ele foi ao encontro de Ananias. E Deus orientou Ananias para que batizasse Paulo após a sua conversão. E Paulo foi procurar Ananias. Ananias, temeroso, porque conhecia quem foi Paulo no passado, foi o perseguidor dos irmãos, da igreja, do caminho. Mas o Espírito Santo revelou a Ananias que este é o meu escolhido. Batiza-o, porque ele é um tição tirado do fogo. E Ananias batizou Paulo. E Paulo se tornou uma maravilha. Paulo se tornou o maior missionário. Paulo se tornou um dos maiores ganhadores de almas. E Deus quer que nós sejamos como Paulo. A Bíblia ainda continua nos dizendo: quando devo tomar a decisão de me entregar a Deus por meio do batismo? Hebreus 3,15 diz que hoje é o dia da salvação. Hoje, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais os vossos corações. Hoje é o dia da salvação, não amanhã. Porque o amanhã não nos pertence. O irmão não conhece o dia do amanhã. O amanhã pertence a Deus. Quantos há que fazem planos de que amanhã farei isso, na próxima semana farei isso, e eles não chegam de viver naquele dia? Eles morrem por causa das circunstâncias da vida, por causa dos dissabores da vida. Então o amanhã pertence a Deus. Não adie o teu batismo. Se entregue hoje a Jesus Cristo. O que dizer então de meu passado quando vivia em desobediência? O livro de Atos, capítulo 17, versículo 30,
nos diz que Deus não levou em conta o tempo da ignorância, pois agora notifica a todos os homens para que se arrependam dos seus pecados. Deus não levou em conta o tempo da ignorância, o tempo em que você vivia sem o conhecimento da palavra de Deus. Deus, Ele não levou em conta, porque você eras inocente. Mas a partir do momento em que você se deparas com a palavra de Deus, Deus te apela, o Espírito Santo fala ao teu coração, para que você se decida, para que você tomes uma decisão e aceites a Jesus Cristo como teu Salvador. Agora, muitos aqui entram num relacionamento, começam a namorar, mas eles nunca dão o passo a seguir, o passo do compromisso, o passo do casamento. Eles ocupam o terreno, mas não constroem. Eles nem colocam nenhum material no terreno, mas eles dizem que esse terreno é meu. E Jesus Cristo, Ele não quer apenas o namoro, Jesus Cristo, Ele quer o casamento. E muitos aqui querem só namorar, só ficar, só experimentar e não avançam para o outro passo. E o batismo é o ato do casamento, é o ato do compromisso, é o ato do selamento. E Deus quer que nós possamos entrar pelo casamento através do batismo. Então, o que acontecerá se atendemos à ordem de Jesus? Apocalipse capítulo 22, versículo 14 diz que bem-aventurados as vestiduras no sangue do Cordeiro. E sobre eles o Senhor lhes dará uma parte da árvore da vida. Então a Bíblia diz que felizes, bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestiduras, lavam os seus vestidos no sangue de quem? No sangue do Cordeiro. Só o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, irmão. Em 1 João capítulo 1, versículo 9, a Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel. Então, queridos irmãos e irmãs, abramos o nosso coração a Deus. Apocalipse 3:20, Jesus diz que eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu entrarei em sua vida e cearei com ele e ele comigo. Queridos irmãos, existe um único batismo, o batismo por imersão, o batismo que é recomendado pela palavra do Senhor, o batismo que é praticado no Novo Testamento, o batismo por imersão. Hoje as religiões, as igrejas inventam as formas de batizar, mas essas formas de batizar a Bíblia não reconhece. A Bíblia não reconhece o batismo de bebês, porque a Bíblia não orienta de que os bebês devem ser batizados. Não temos respaldo bíblico. Não temos nenhum respaldo, não temos base bíblica de que os bebês devem ser batizados. Não. Pelo contrário, a Bíblia diz que os bebês devem ser dedicados ao Senhor. Jesus Cristo, quando foi menino, quando foi bebê, os seus pais, Maria e José, o apresentaram ao Senhor. Segundo a recomendação que está lá no Pentateuco, em Deuteronômio, que vocês devem apresentar os vossos primogênitos, os vossos filhos, dedicar ao Senhor. Agora, o ato do batismo é uma decisão pessoal. Agora, o bebê, por que o bebê deve ser batizado? Se o batismo significa arrependimento, de que pecado o bebê vai se arrepender, querido irmão? Será que o bebê se arrepende? Será que o bebê tem consciência do bem e do mal? Será que o bebê sabe o certo e o errado? Será que o bebê, ele toma a decisão? Não, o bebê é um indefeso. O bebê não tem consciência de absolutamente nada debaixo do sol. Mas sim, um adulto, aquele que já tem maturidade, que já tem consciência, que já tem a faculdade de escolher o bem e o mal, sim, este deve ser batizado, se porventura ele escolher. Por isso que Marcos 16, capítulo 16, diz que quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Quem
Quem crer é uma escolha, irmão. É uma escolha. Cada um de nós vai ter que decidir crer em Cristo e ser batizado ou não. E Deus nos deu o livre arbítrio. Deus não obriga ninguém. Deus não é um Deus autoritário. Deus nos deu a liberdade de escolha. Cada um de nós fará a sua própria escolha de seguir a Deus ou não. E a Bíblia diz que a salvação é individual. É isso que nós todos falamos, que a salvação é individual. A salvação é individual. Então, cada um de nós terá que decidir se aceita Jesus ou não. Nos céus, entraremos um a um. Não entraremos por família. Meu pai, minha mãe, meu pai é pastor, sou neto de pastor. Isto não conta, irmão. Você deves tomar a tua própria escolha. Pessoalmente, deves decidir seguir a Cristo. Que o Senhor venha abençoar a sua palavra. Que o Espírito Santo venha falar mais alto do que a nossa voz. De que o Espírito Santo nos venha convencer do pecado, da justiça e do juízo vindouro. Que o Senhor o possa abençoar grandemente. Que a paz do Senhor esteja convosco. Até lá, que o Senhor nos abençoe. Amém.